22. Noite de Mongols capítulo 185. O mais breve possível. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhando Atena era uma chamada remanescente ardente. O que ela sabia sobre essa identidade veio de seus próprios antepassados, e o mesmo poderia ser dito sobre seu domínio desses poderes. Entretanto, na verdade, Atena não tinha desejo de reviver ou suceder tudo isso e só queria ser uma humana comum. Portanto, na primeira metade de sua vida, ela viveu entre os comuns desde o momento em que deixou sua família um tanto misteriosa. Mas, como ela já possuía poderes, ela sempre seria curiosa em relação ao transcendente e extraordinário. Então, mesmo com uma identidade comum, ela sempre ficava atenta a vários eventos causados por poderes transcendentes para ter um vislumbre do mundo que havia abandonado. Ela conseguiu encontrar pistas que outros não conseguiam ver, mas nunca contou a ninguém sobre isso. Por exemplo, em relação a este incidente envolvendo o padre Vincent, Atena sabia desde o início que a explosão da igreja foi, na verdade, o resultado de uma luta entre dois seres transcendentes, assim como todas as outras chamadas explosões de gás. E a partir do momento em que o padre Vincent demonstrou o poder do sol no sonho, Atena soube que não poderia mais escapar. Este foi um chamado do coração, como um aceno instintivo de eras passadas, forçando-a a aceitar este destino. Foi só agora que ela entendeu que a razão pela qual ela buscava continuamente vestígios de seres transcendentes não era por interesse, mas sim pela natureza selvagem e inquieta do seu sangue remanescente ardente. Ela estava destinada a não ser medíocre. Atena respirou fundo, encontrando os olhos de sua boa amiga. Minha querida Annie, eu realmente estava escondendo isso de você todo esse tempo. É o remanescente ardente ou algo que aquela pessoa mencionou agora. Atena, você é como o padre Vincent, aquele tipo de ser transcendente sobre o qual ele nos falou? Annie supôs com uma carranca. Vincent havia dado a eles uma explicação abrangente sobre o que eram seres transcendentes e o que era a fé do sol. Atena assentiu. Burning e Renantes são descendentes da única tribo que desde os tempos antigos acreditava no sol. E agora, eu sou tudo o que sobrou. Essencialmente, o que isso significa é que eu sou um crente da fé do sol e adorar a igreja do domo era apenas um disfarce. Na verdade, nunca ouvimos falar do sol por mais de 10.000 anos e pensamos que talvez o sol já tivesse ido embora. Eu até consegui fingir ser uma pessoa normal e brincar. Mas agora que o sol reapareceu mais uma vez, eu, como um remanescente ardente, devo ser o combustível para me tornar a chama do sol. Esta é a nossa missão. Anne não conseguiu deixar de perguntar. E Paul? As duas tinham famílias e se conheceram em um certo encontro de mulheres. Um pouco envergonhada, Atena mexeu no cabelo. Isso, Ain, não tem nada a ver com isso. Em todo caso, enquanto a fé do sol substituir a igreja do domo, seremos formalmente considerados clérigos. Assim como a atual igreja do domo não prega o ascetismo, diferentemente da igreja da pestilência, ainda podemos permanecer casados. Vou mantê-lo no escuro até o momento certo e tudo ficará perfeitamente bem. Ela hesitou por um momento, então continuou, já que chegamos a esse ponto, tem uma coisa pela qual preciso me desculpar. Olhe para mim. Annie observou sua melhor amiga e ficou estupefata. A Atena diante dela, uma senhora de meia-idade ligeiramente gordinha e de aparência comum, de repente se tornou uma morena bronzeada de cerca de 30 anos. É um feitiço de ilusão simples que usamos mais comumente, explicou Atena. Seres transcendentes têm vidas muito longas. Na verdade, eu já tive 3 maridos. No máximo, vou me divorciar e começar do zero. Annie ficou completamente pasma. Ainda se poderia dizer que Annie conseguia aceitar tudo o que tinha acabado de acontecer. Só que toda sua visão do mundo tinha sido renovada e tudo o que ela sabia ser verdade estava à beira de desmoronar. Bem, tudo bem, murmurou Annie rigidamente. Afinal, essa era sua melhor amiga, e agora que tinha se tornado assim, ela só podia aceitar. Outros que ainda estavam limpando o café ficaram impressionados com essa guerreira feroz que tinha aparecido. Mesmo que ninguém tenha vindo falar com ela, eles ainda estavam prestando atenção furtivamente na conversa entre os dois. Annie ficou um pouco desconfortável e sussurrou.
Eu não esperava que o pai conhecesse um oficial da unidade central de polícia e conseguisse a ajuda deles. Ele é realmente impressionante com suas amplas conexões. Vincent havia apresentado a Sunfight, mas Cloud não havia mencionado a Secret Hittoyer. Portanto, Annie ainda achava que Cloud era apenas um superpolicial da Central Police Unit. E ficou maravilhado com a habilidade de Vincent de usar casualmente a unidade central de polícia. Eu não conheço o Sr. Cloud. Ele só veio ajudar por algumas razões específicas. Vincent de repente se aproximou e sentou-se. A razão pela qual estou vivo, ganhando meus poderes e tendo a ajuda de Cloud é, na verdade, tudo por causa do chefe Lin. Ele não disse que havia realmente se fundido com o núcleo do Sol e não era mais humano, mas que se considerava o Papa e fundador dessa nova fé. Embora a Igreja do Dom estivesse destinada a ser derrubada, a fé do Sol ainda precisava de algumas coisas para se estabelecer firmemente. Uma história com Vincent, por exemplo. O plano original de Vincent era obter a ajuda do chefe Lin, mas este remanescente ardente apareceu como uma oportunidade para resolver esse problema. Uma antiga tribo de adoradores do Sol, isso não é perfeito para complementar a história da fé do Sol? Assim, Atena teve que ser assimilada à fé do Sol e se tornar uma bispa acima dos 10 apóstolos. Mesmo que esse bispo tivesse o estilo de um berserker. Vincent estava ouvindo por um bom tempo e tinha verificado o desejo de Atena de ser um membro da fé do Sol. Assim, ele tinha vindo agora para estender um convite formal, antes de começar a nomear os próximos apóstolos. Annie achou estranho encarar o padre Vincent agora. Embora eles se conhecessem antes, a situação atual era totalmente diferente. Nervosamente, ela fez um esforço para se levantar, mas Vincent a deteve com um gesto e sorriu gentilmente. Sente-se e converse comigo como uma amiga, senhorita Annie. Ver Vincent falando e se comportando da mesma maneira de antes deixou Annie à vontade e ela deu um suspiro de alívio. Chefe Lin? Ela perguntou, um pouco confusa. Atena interrompeu, o chefe da livraria ao lado, suponho. Vincent assentiu. Sim, um ser verdadeiramente sábio e poderoso. Atena deu uma piscadela presunçosa para Annie. Eu disse que a livraria não era tão simples quanto parece. Isso despertou uma grande curiosidade em Annie em relação àquela livraria velha e dilapidada. Até o padre Vincent, que facilmente transformou tantos seres transcendentes em cinzas fumegantes, chamou o dono da livraria de um ser sábio e poderoso, e ele certamente deve possuir imenso poder para ter deixado o padre Vincent sobreviver às tentativas da Igreja do Domo. Annie montou uma imagem mental do dono da livraria, um velho de cabelos e barba grisalhos, com olhos cheios de sabedoria. Nesse momento, a porta se abriu e dois homens entraram, um após o outro. Um velho alto e corpulento, com o rosto endurecido pela batalha, entrou, trazendo sobre seus ombros um mago vestido de vermelho e com uma máscara de caveira. Atrás dele estava um jovem com cabelos pretos curtos e olhos escuros. Quando Annie se virou, ela se perguntou se o velho na frente era o dono da livraria. HMM. Realmente parece. Embora ele pareça ter uma vibração excessivamente autoritária, o cabelo grisalho e a aura parecem ser isso. Outros no café também tiveram os mesmos pensamentos, imaginando que talvez essa fosse a pessoa que apoiava o padre Vincent. Ele parece realmente muito poderoso. O jovem que vem atrás provavelmente é um assistente. Vincent e Claude também foram até eles. Annie observou enquanto o superpolicial da unidade central de polícia acenava para Giuseppe e o cumprimentava, professor. Então, ele se virou para Lingie e fez uma reverência. Chefe Lin. Hein? Annie congelou, sua mente ficando em branco enquanto ela olhava para o jovem moreno com espanto. Ele mal parece ter 20 e poucos anos. Embora mãe de 2 filhos, Annie se casou jovem e tinha apenas 25 anos de idade no momento. Este jovem parecia ter mais ou menos a mesma idade que ela. Mas quando ela se lembrou da observação de Atena sobre seres transcendentes terem vidas longas, ela aceitou esse fato com certa relutância. Lingia primeiro assentiu em resposta a Claude, depois fez uma rápida avaliação visual dos arredores, franzindo a testa a cada sinal de dano que via. Com uma expressão sombria no rosto, ele disse a Giuseppe, a Câmara de Comércio de Ash deve ser capaz de identificar o local da troca em alguns dias. Vocês podem começar a divulgar as notícias da opinião pública o mais rápido possível. Noite de Mongols capítulo 186
Ato de desaparecimento. O rosto de Lin Jie escureceu quando ele viu os danos em sua livraria. Embora a Câmara de Comércio de Ash tenha assumido o controle total e desembolsado o dinheiro, Lin Jie foi quem criou o design. Tudo isso foi resultado de seus esforços meticulosos. E agora, Lin Jie estava realmente indignado com a bagunça feita por esses assassinos que surgiram do nada. Quando ele associou isso ainda mais com as ações malignas da Igreja do Domo, Lin Jie sentiu que essas pessoas não mereciam mais viver um único segundo a mais. Em todo caso, a situação agora estava clara e eles poderiam continuar com seu plano original se a nova fé estivesse preparada e pronta. Com o apoio da Unidade Central de Polícia, que foi suficiente para representar a posição oficial, bem como todas as evidências reunidas, não seria difícil que o plano tivesse sucesso. Lin Jie estava com medo de que a Igreja do Domo usasse meios não convencionais como esse novamente no futuro. Além disso, a organização da qual Michael fazia parte, Path of the Flaming Sword, havia se envolvido. Além de Michael e Gabriel, cujas identidades haviam sido expostas, ainda havia outros 8 membros que ainda estavam tramando. Comparada à Igreja do Domo, onde era possível manter o controle, essa organização manipuladora escondida nas sombras era uma má notícia. Giuseppe, que havia planejado fazer o mesmo, assentiu. Temos homens prontos. Exporemos a sujeira da Igreja do Domo quando ouvirmos dos Chapmans. Então, cooperaremos com o avanço da nova fé. Tenho certeza de que isso imediatamente fará a Igreja do Domo entrar em pânico. E quando eles estiverem encurralados e desesperados, será quando eles perecerão. Os olhos do antigo grande cavaleiro radiante eram penetrantemente frios, e ele fez um gesto de cortar a garganta de alguém. Aquele olhar assassino poderia facilmente causar arrepios na espinha de qualquer um, especialmente com um mago espancado caído sobre seu ombro. Não seria difícil imaginá-lo sacando sua espada e cortando a cabeça de alguém de forma limpa e decisiva. Também, tome nota especial do que eu acabei de dizer. A Igreja do Dom não é a mente por trás deles. Ainda há outra organização por trás deles, então tome cuidado e fique seguro, disse Lin Jie. Ele fez uma pequena pausa e então refletiu. Falarei sobre isso em detalhes quando você vier à minha livraria mais tarde. Lin Jie insinuou para a multidão. Havia muitas pessoas aqui, e quanto mais pessoas, mais espiões. Mesmo que eles aleguem ser seguidores da Fé do Sol, pode ser tudo uma encenação, e era muito difícil determinar se eles eram espiões aqui ou não. De acordo com as últimas palavras de Yong Miki, a organização deles tinha o controle da Igreja do Dom e até apoiava Congreve, que era um rival direto de Sherry na Câmara de Comércio de Ash. Eram 2 organizações enormes e bem conhecidas, mas que tinham sido infiltradas por sabe-se lá quantos espiões. Não seria surpreendente se houvesse um informante nessa multidão que ainda não tivesse sido preso. José parecia sério. Certo, obrigado por nos contar sobre isso. Ah, além disso, tem uma coisa que preciso falar com você. Tem algo a ver com um dos seus clientes. Lin Jie levantou as sobrancelhas. Um cliente. Ele não tinha muitos clientes em primeiro lugar. Raramente contatava a maioria deles. Os 2 com quem ele tinha estado em contato frequente recentemente eram Wilde e Gizishio. Giuseppe não estaria falando em tom tão velado se fosse sobre Wilde. Então provavelmente a Gizishio. Na verdade, a senhorita G não voltou desde que pegou minha rosa da última vez. Aconteceu alguma coisa com ela? Mas agora não é hora de especular. Vou discutir isso em detalhe com Giuseppe na livraria. Muen. Acenando com a mão, Lin Jie chamou Muen, que estava parado ao lado, imóvel como uma decoração. Com um sorriso, ele perguntou, Muen, por uma estimativa aproximada, quanto em perdas por danos nosso café de livro sofreu desta vez? Muen obedientemente calculou em sua cabeça e respondeu, cerca de 17.000. Embora Lin Jie parecesse calmo, os cantos de seus lábios realmente se contraíram incontrolavelmente quando ele ouviu a figura. Que tipo de materiais de alta qualidade a Câmara de Comércio de Ash usou para causar danos que somaram 17.000? Ele deu uma olhada rápida pela loja. O piso queimado, assim como as mesas e cadeiras danificadas, tinham que ser substituídas e isso custaria quase 20.000. Ele não esperava que fosse tão caro, e isso lhe deu um grande susto. Naquela época, o dono da loja de áudio e vídeo foi forçado a vendê-la diretamente para a Câmara de Comércio de Ash porque tinha uma dívida de 10.000, que foi então entregue a Lin Jie. E, na verdade,
Com o poder de compra da moeda de Norzim, comprar uma loja em um lugar mais pobre e remoto por 10 mil não era realmente surpreendente. No entanto, pareceu um pouco excessivo neste caso. Lin Ji sentiu como se tivesse atirado no próprio pé. Era como se tivesse vivido frugalmente para comprar um carro de luxo, mas não tinha dinheiro para mantê-lo. Ai! Lin Ji se virou para Giuseppe e fez uma dica com os olhos. Estou fornecendo a Nova Fé um local que também atua como uma isca para expor as verdadeiras cores da Igreja do Domo. Não estou também dando a vocês, a polícia, um espaço para fazer cumprir a lei, o que é definitivamente um sacrifício pela justiça. Vocês não deveriam expressar sua gratidão. Não deixe que os corações dos justos se tornem frios. Os 17 mil que foram sacrificados pela justiça estão chorando. Giuseppe ficou comovido com o olhar de Lin Ji. Sem saber se riu ou chorava, ele assentiu e disse: Não se preocupe, chefe Lin. Isto é tudo nossa responsabilidade. Nós o ajudaremos a consertar. Mais uma vez, ele pensou consigo mesmo: o chefe Lin tem realmente um temperamento estranho. Dito isso, Lin Ji finalmente ficou aliviado. Giuseppe falou com Claude para esclarecer tudo o que tinha acontecido aqui. Ele fez alguns elogios a Claude e deu um tapinha no ombro de seu discípulo. Então, ele entregou Zuikaku para Claude para que ele lidasse com isso. Claude olhou para Zuikaku, que ainda balbuciava, e com um leve sorriso, sentiu que sua pressão de trabalho tinha acabado de aumentar um nível. Há pouco, Lin Ji estava conversando e rindo com Giuseppe sem se importar. Os antigos fiéis da Igreja do Domo presentes, agora membros da Fé do Sol, ficaram todos atônitos. Eles eram, em sua maioria, civis comuns e sabiam que Claude era um oficial da Unidade Central de Polícia. Era fácil perceber que todas as pessoas comuns tinham um senso de reverência pela Unidade Central de Polícia, a julgar pela atitude do antigo dono da loja de audiovisual de antes. E agora, o velho alto e corpulento havia sido revelado como professor de Claude, então, naturalmente, ele tinha uma patente ainda mais alta na unidade policial. Mas agora, alguém de tal posição estava demonstrando tanto respeito ao dono da livraria, semelhante à forma como normalmente reverenciavam a unidade central de polícia. Além do mais, suas palavras pareciam sugerir que a Câmara de Comércio da Igreja do Domo e das Cinzas estava à sua disposição e agora eles não conseguiam deixar de inventar todo tipo de ideias sobre a identidade do dono da livraria. Entretanto, Lin Ji estava alheio a todas as ideias malucas que passavam pela cabeça dos fiéis dessa nova fé. Ele esperou que Giuseppe terminasse e o levou de volta à livraria. No momento em que ele entrou na livraria, Lin Ji parou no meio do caminho. Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para o local onde o cadáver de Michael estava. Naquele momento, não havia nada lá. Lin Ji havia golpeado Michael instintivamente antes. Isso era, na verdade, algo que ele inventou por conta própria. Todas as técnicas que Silver lhe ensinou em seu sonho não eram algo inato, o que havia neutralizado Michael e o matado. Ele tinha certeza de que Michael tinha parado de respirar e não tinha mais batimentos cardíacos. Mas agora, aquele sujeito tinha conseguido fazer um ato de desaparecimento bem debaixo dos seus olhos. Michael se foi. Noite de Mongols capítulo 187. Eles acharam difícil entender isso. Lin Ji congelou por um momento, respirando fundo. Então sorriu casualmente para Giuseppe. Sente-se primeiro. A propósito, o que você queria me dizer? Esse cliente a quem você está se referindo é Gizi Shio, certo? Com a maior naturalidade possível, Lin Ji foi primeiro até o fundo do balcão e sentou-se. Depois gesticulou para que Giuseppe fizesse o mesmo. Giuseppe olhou ao redor quando entrou, sentindo claramente a atividade etérica que ainda não havia se dissipado completamente. Houve uma batalha, ainda que em pequena escala, mas as flutuações etéricas eram muito fortes. Provavelmente resquícios da luta entre o chefe Lin e aquele assassino. Havia alguns danos nas paredes e sinais de luta, mas não havia corpos ou sangue à vista. Giuseppe não conseguiu evitar sentir uma inexplicável sensação de culpa. Ele presumiu que o chefe Lin queria sua ajuda para se livrar do corpo e avaliar os danos, mas agora não parecia ser bem assim. Certo, como alguém do nível do chefe Lin poderia exigir nossa ajuda para algo tão trivial quanto isso? Ele provavelmente encontrou uma desculpa aleatória para me fazer vir. Quanto ao café do livro ao lado ser administrado por Muen, ela deveria ser a responsável por administrá-lo.
Mas Moen foi enviada pelo chefe Lin recentemente e essa moça não abre muito a boca. Então o chefe Lin está ajudando-a assim. É como se ele estivesse pensando seriamente em nome de seu discípulo. De certa forma, Giuseppe sentiu que era igualmente atencioso quando atribuía tarefas a Claude. Embora Claude o visse como um capitalista de coração negro, querendo espremer cada gota de seus funcionários, Giuseppe se comportava dessa maneira para treinar suas habilidades. Giuseppe sentiu que estava usando sua mente normalmente calculista para fraudar mais despesas para avaliar o chefe Lin. Lin Jie foi direto ao balcão depois de entrar, sem mencionar a questão de remover um cadáver, que deveria ser a pauta. Em vez disso, ele só conseguiu fazer com que Giuseppe falasse sobre o cliente, em vez de deixá-lo saber sobre seu próprio lapso de julgamento. Naquele momento, o tio Giuseppe, tomado pela culpa por esse mal-entendido, não sabia que o chefe Lin estava, na verdade, suando muito. Droga! Como um corpo inteiro desapareceu depois que eu saí por um tempo. Alguém aproveitou a curta oportunidade para mover o corpo. O Michael não morreu de verdade e estava apenas me enganando para esperar a chance de escapar. Lin Jie estava mais inclinado para a última opção. Pelo tom de Michael, parecia que não havia muita coesão entre os membros daquela organização. Eles realmente não se importavam com os outros membros e até pareciam se gabar do infortúnio dos outros. Além disso, parecia improvável que uma organização sem qualquer solidariedade arriscasse outras apenas para recuperar os ossos de um membro morto. O jovem Mickey não é tão simples quanto parece, afinal. Parece que eu o subestimei e ele até conseguiu me enganar quando eu achava que ele estava à beira da morte, pensou Lin Jie consigo mesmo enquanto vagamente fazia alguns palpites com relação a essa organização. Poderia a pesquisa desta organização sobre Tipatoft Flamingson ter dado frutos? Ou talvez eles possam ser algumas das poucas pessoas de Azir que descobriram a verdade da história e querem recriar aqueles tempos míticos e se aproximar daqueles deuses. Certo, aquele estranho livro de pele humana também foi criado por eles. Isso pode significar que eles possuem certos poderes especiais. HMM. Mas pelo que eu experimentei agora, Michael não era páreo para mim, o que mostra que a força deles ainda está em um nível superficial. Por exemplo, a habilidade do livro de pele humana de transmitir informações não é muito diferente da habilidade de Blackie de usar água para criar palavras. Lin Jie não conseguiu deixar de olhar para o balcão, onde Blackie havia se comunicado com ele. Mas eles passaram por tantos problemas, chegando a arrancar a pele das pessoas para fazer um livro assim, apenas para uma função simples, como transmitir informações. Além disso, se seus codinomes estivessem de fato de acordo com os 10 arcanjos, então o jovem Mickey, que tinha um codinome Michael, deveria ser classificado em alta posição entre os 10. Os outros seriam aproximadamente de um nível similar, então ele provavelmente não estaria em muito perigo. No geral, Giuseppe e Vincent provavelmente acharão difícil entender essa situação estranha. Não há outra escolha, tenho que tentar resolver isso sozinho. Lin Jie sentiu que, já que foi ele quem descobriu o problema da essência da lua sagrada e fez Vincent testar a igreja do domo, ele deveria ser o único a assumir a responsabilidade por essa série de consequências. Além disso, somente a magia poderia derrotar a magia. De acordo com Silver, Lin Jie seria capaz de se proteger completamente uma vez que pudesse construir um reino de sonho completo. E se ele pudesse usar um reino de sonho básico como uma estrutura para expandir o solo de sonho para cobrir a realidade, ele realmente o teria dominado. Desde que aquela estranha criatura onírica invadiu seu reino dos sonhos e entrou em combustão, Lin Jie percebeu que seu reino dos sonhos havia se solidificado consideravelmente e inexplicavelmente. Ele estava construindo a estrutura dos seus sonhos em ritmo acelerado e em breve poderia tentar o próximo passo. Então, desta vez, a igreja do domo se tornaria seu campo de testes. Enquanto Lin Jie estava um pouco distraído com seus pensamentos, Giuseppe já havia terminado de se sentir culpado. Ele estava primeiramente impressionado com a previsão do chefe Lin, pois aquele cliente era de fato Xiu. A Holly rezou esse development e relatou que a Câmara de Comércio de Asha está envolvida em algumas transações ilegais e já nos relatou a situação, enviou testemunhas e emitiu um aviso dizendo que restringirá 50% do fornecimento de produtos de suas subsidiárias para a Câmara de Comércio de Asha e os venderá para a Associação Comercial de Fundidores.
Eles devem ter sido influenciados pelos negócios obscuros de Congreve, confundindo-os com uma conspiração da Câmara de Comércio de Ashe, disse Josep em seu tom oficial habitual. O gatilho para isso foi a criação de uma plataforma secreta de negociação por Congreve, que permitiu que alguns magos brancos gananciosos vendessem os métodos de remoção de suas próprias marcas de lealdade. Acontece que um deles era um mago branco a serviço da família Ji e um subordinado de Ji Zixiu. Ainda mais infeliz foi Ji Zixiu ter sofrido uma traição anteriormente, o que aumentou sua aversão por esse tipo de coisa. Embora esse incidente não tenha se transformado em uma briga total, a Holy Resource Development ainda deu um aviso muito severo à Câmara de Comércio de Ashe dessa vez. A situação com a Igreja do Duma ainda é incerta, e nem tudo pode ser revelado ainda. Vai demorar um pouco até que a verdade possa ser dita à Holy Resource Development, mas, enquanto isso, a Câmara de Comércio de Ashe seria gravemente prejudicada. José olhou para o chefe Lin e continuou: presumi que lidar com isso normalmente resolveria, já que normalmente não interferimos em assuntos comerciais. No entanto, agora que é chefe da filial, Sherry Chapman, também é sua cliente, pensei em pedir seu conselho. Isso significa que a jovem senhorita Ji e Sherry estarão brigando em breve. Lin Ji colocou o queixo nas mãos cruzadas enquanto imaginava a cena inexplicável de Sherry e Ji Zixiu atacando uma outra com os punhos. Noite de Mongols capítulo 188. Quando você lê um livro, o livro também está olhando para você. Lin Ji não ficou surpreso com isso. Um conflito entre Ji Zixiu e Sherry era quase inevitável, dadas as circunstâncias. Não faria sentido se houvesse algum conflito entre os dois, dada a probabilidade disso. Quando se trata de negócios, não há inimigos ou amigos eternos. Apenas interesses. Disputas eram inevitáveis enquanto houvesse conflito de interesses entre as duas partes. Uma era a filha do presidente da Holy Resource Development Company, enquanto a outra era a vice-chefe de filial dos Chapmans, que era uma das 3 famílias que fundaram a Chamber of Commerce. Como um monopólio que controlava quase todas as atividades comerciais em Norzin, a Holy Resource Development estava de olho no fluxo de logística e mercadorias. Se não fosse pelo fato de estarem tão focados no desenvolvimento do distrito da Cidade Baixa e no crescimento de indústrias relacionadas, que consumiam a maior parte de seus recursos, a Holy Resource Development teria desejado construir sua própria plataforma logística. Isso também deu à Câmara de Comércio de Ashe uma chance de tirar vantagem de seu buraco. Além disso, os 3 clãs familiares por trás da fundação da Câmara de Comércio de Ashe eram poderosos. Caso contrário, eles também estariam à mercê da Holy Resource Development, assim como a menor Smelters Commercial Association. Quando a Holy Resources Development foi libertada do Lower City District, o setor de logística e o setor de canais de mercadorias já estavam completamente controlados pela Chamber of Commerce. Mesmo com a força da Holy Resource Development, eles não conseguiram um pedaço do bolo e tiveram que desistir lamentavelmente. No entanto, apesar de desistirem, isso não diminuiu seu desejo e cobiça. A Chamber of Commerce e Holy Resource Development tinham um relacionamento cooperativo com competição oculta sob a superfície. Houve muitos exemplos de competição entre os dois, e foi Holy Resource Development que saiu vitoriosa na maioria das vezes. Na situação atual, pode-se dizer que Congreve estava segurando a espada pela lâmina e esta era uma boa oportunidade para Holy Resource Development dar um bom golpe em seus concorrentes. Lin Ji aprendeu a maior parte dessa lógica por meio de notícias na televisão. Como acadêmico de estudos folclóricos, ele realmente não entendia bem todos esses conceitos complicados sobre negócios. No geral, parecia que Ji Zixiu e Sherry estavam destinados a esse confronto desde o nascimento. Na superfície, parecia que Sherry, que detinha o poder real, atualmente tinha uma vantagem sobre o ocioso Ji Zixiu. No entanto, quando se tratava de comparar suas origens, Ji Zixiu, como sucessor destinado da família Ji, tinha uma vantagem muito maior nesse sentido. Lin Ji sentiu que talvez não pudesse fazer nada sobre isso também. A única coisa que eles podiam fazer era resolver esse assunto o mais rápido possível para minimizar a gravidade das perdas da Câmara de Comércio de Ashe. Ji Bunong também viria visitá-lo pessoalmente. Ji Zixiu havia mencionado anteriormente que havia sugerido pessoalmente que seu pai analisasse a possibilidade de trabalhar em conjunto com a livraria.
Embora Lin Jie apreciasse suas gentis intenções, ele sempre achou isso um pouco ridículo e completamente desnecessário. A cooperação era secundária, e seu principal objetivo era evitar a perda de um grande cliente. Jizixi e Cherry, essas duas são grandes patrocinadoras. Inocentes, adoráveis e ingênuas. Quero dizer, bonitas. Embora eu possa não ser capaz de enganar um magnata empresarial astuto como Gibonong, ainda tenho que tentar. Quem sabe, eu posso ter sucesso. Eu já conquistei Jizixi, e se eu conquistar o pai dela, poderei ganhar de ambas as gerações. Depois de explicar seu plano a Giuseppe, Lin Jie também detalhou o que havia aprendido com Michael, incluindo as informações importantes que ele ainda não havia mencionado. A igreja do Domo havia expandido o escopo do uso da essência da lua sagrada, e a segunda cerimônia de sacrifício seria realizada em 7 dias. Essa, Lin Jie disse calmamente, batendo o dedo na mesa, será a melhor hora para você agir. Deixe Vincent revelar tudo isso. A decepção do público com a igreja do Domo logo será transformada em uma crença na nova fé. Quando ela tiver uma base firme, haverá muito menos agitação social também. Giuseppe entendeu tudo isso e assentiu com firmeza. Tudo isso era informação crucial que era de grande importância para ele. Essa também foi a primeira vez que ele participou de uma operação da Secret Hit Tower como combatente desde que se aposentou das linhas de frente, 2 anos atrás. Esta seria uma batalha onde a chama sagrada indomável ressurgiria. Vendo a determinação e a luz nos olhos de Giuseppe, a expressão de Lin Jie relaxou um pouco e ele sorriu. Parece que você já tem certeza da vitória, então desejo a você um comércio bem-sucedido e tudo de bom. Não há necessidade de mais nenhuma palavra de encorajamento. Lembre-se de mudar para um braço melhor. Giuseppe olhou para seu próprio ombro vazio e riu com vontade. Claro. Tenho que agradecer pelo livro também, ele refletiu. Eu não teria conseguido a força que precisava sem ele. Lin Jie deu de ombros e distribuiu uma tigela da tão esperada sopa de galinha. É o seu coração que é mais importante. Quando você lê um livro, o livro também está olhando para você. A mudança em você também mudará o conteúdo que você vê no livro. O que você recebe é o poder que você já possui lá no fundo, e nada mais. Giuseppe caiu em pensamentos profundos. Então a força e o tipo de invocação estão relacionados à minha força espiritual. Além disso, pelo que o chefe Lin acabou de dizer, essas invocações são inteligentes e têm seus próprios pensamentos e ideias. Com esse pensamento em mente, ele sentiu como se o livro que estava na fenda de seu peitoral tivesse subitamente aberto os olhos e lhe lançado um olhar significativo. Não só isso. Aqueles livros densamente amontoados na prateleira atrás de Lin Jie pareciam estar lançando seu olhar também, o que deu arrepios em Giuseppe. Eles também estão escolhendo invocações assim como as pessoas escolhem bens. Somente quando eles estiverem satisfeitos teríamos o direito de invocá-los e entendê-los. Giuseppe forçou um sorriso. Ao lembrar que o alinhamento do chefe Lin não era bom nem mau, a alegria em seu coração diminuiu um pouco. Ele estremeceu e se recuperou daquela alegria entorpecente de um momento antes, suspirando enquanto pensava em Wilde, cujo paradeiro ainda era desconhecido. O chefe Lin esconde o paradeiro desse assassino em massa e lhe fornece ajuda por trás daquele sorriso. Neste momento, Giuseppe sentiu como se Lin Jie fosse um pastor, sorrindo para todos os cordeiros deste mundo. Independentemente de serem pretos ou brancos, ele gentilmente ajudava esses cordeiros a se levantarem quando caíam. Embora parecesse gentil, tal ser era na verdade indiferente a tudo isso. Ele se despediu de Lin Jie e retornou ao café da biblioteca ao lado, onde a reunião estava a todo vapor. A discussão a portas fechadas do Conselho dos Anciãos deveria ter chegado a uma conclusão. Uma vez que a questão da igreja do Domo for resolvida, talvez seja a hora do núcleo da Secret Hit Tower fazer contato direto com a livraria. Em um lugar distante, um belo jovem de cabelos dourados em uma túnica branca caminhava lentamente ao longo do cume de uma montanha em forma de dorso de dragão. Em sua mão havia uma cruz vermelha. Um clarão de luz apareceu de repente, causando uma mudança de expressão no jovem que estendeu a palma da mão. A luz imediatamente voou para a palma e se fundiu com seu corpo. Um olhar de perplexidade apareceu em seu rosto enquanto as memórias fundidas do que havia sido experimentado pareciam frescas em sua mente. A última cena terminou depois que Lin Jie saiu e o cadáver caído de Michael se transformou em pontos de luz que se dispersaram no ar.
Ao mesmo tempo, houve uma cena em que uma gárgula de pedra aproveitou a oportunidade para lamber os resíduos de sangue, carne e ossos das paredes. Lin Ji. Um ser incomparável que nunca apareceu na história antes. De onde exatamente ele veio? Mas, é realmente interessante. O jovem sorriu conscientemente. Aquela gárgula parece ter as marcas de Augustus. Talvez ele saiba de alguma coisa. Noite de Mongols capítulo 189. Mago negro com um cachorro. Um tempo depois de sair, Sherry sentiu a intensa atividade etérica vinda da livraria. Ela imediatamente pensou naquele homem misterioso que havia passado por ela. Parece que essa pessoa era mais inimiga do que amiga, murmurou Sherry. A igreja do Domo ainda vai lutar e não vai cair sem lutar, mas parece que o Sr. Lin esperava por isso e está esperando para pegá-los todos de uma só vez. Com a força do Sr. Lin, é o mesmo que suicídio para aqueles que vêm. Bela também podia sentir vagamente as flutuações etéricas e assentiu. Pessoal da Secret Ritual está envolvido, e eles já estavam espreitando perto da livraria. Os dois trocam olhares, maravilhados com o quão bem o Sr. Lin previu como as coisas iriam acontecer. Sherry deixou esse assunto de lado rapidamente enquanto eles retornavam ao local da Câmara de Comércio de Ash, que pertencia à família Chapman. A sede da Câmara de Comércio de Ash era o Templo dos Druidas que ficava nas florestas além de Norzin. Os escritórios das três filiais estavam situados nas franjas de Norzin na forma de um triângulo com o Distrito Central como seu centro, o que facilitava a movimentação de mercadorias. Como uma organização fundada por comerciantes, seu propósito era naturalmente buscar mais benefícios para seus membros, mas também incluía a coleta de informações, resolução de disputas e outras funções, o que era popular entre grupos de comerciantes dispersos. Afinal, a Holy Resource Development, uma gigante que antes era militar, basicamente só aceitava a elite e não tinha nada a ver com o povo comum. Para garantir seus próprios interesses, os pequenos empresários naturalmente tiveram que se unir. A Câmara de Comércio de Ash era controlada pelos druidas e era conhecida por sua distribuição logística e leilões, fornecendo bens normais para pessoas comuns, bem como distribuindo e circulando bens extraordinários para a comunidade transcendente. Assim, na realidade, o sacerdote druida controlava apenas os escalões superiores, enquanto os escalões médio e inferior eram mantidos à tona por mercadores e trabalhadores comuns que eram alheios à comunidade transcendente. Os canais também eram separados, e o comércio de ferramentas de feitiçaria e outros materiais extraordinários era estritamente controlado, com um segredo especial em vigor para garantir que nada desse errado. Os três ramos eram controlados respectivamente pelas três famílias druidas. Os Chapmans do Totem da Águia, os Waltons do Totem do Urso e os Sapirs do Totem do Lobo. A sede era administrada por anciãos aposentados dos três clãs e eles eram responsáveis por decisões importantes. Os druidas de Azir viam a linhagem como extremamente importante, portanto, um híbrido como Sherry não era visto com bons olhos. Principalmente devido ao seu sangue meio druida e meio elfo negro, cuja pele escura invalidava severamente a vibração natural favorável que os druidas normalmente tinham. Qualquer um saberia que os elfos negros eram o epítome da promiscuidade e da crueldade. Embora ela nunca tenha sido brutal com seus inimigos e apenas esperasse que eles passassem para o seu lado, ela ainda recebeu o apelido de bruxa. Mas Sherry não se importava mais com todos esses sussurros. Tudo o que ela precisava era da aprovação de uma pessoa. Bela, chame Davi, Herati e os outros aqui. Isso é ultra secreto. Certifique-se de que ninguém mais saiba. Sim. De volta ao seu respectivo ramo, Sherry foi direto para seu escritório e se preparou para reunir seus próprios subordinados, bem como alguns conselheiros que haviam se submetido a ela para planejar a interceptação do ponto de troca de congreve com a Igreja do Domo. Como se tratava de uma operação secreta, apenas os membros mais confiáveis estavam envolvidos dessa vez. Sherry colocou especialmente a toupeira que havia pegado o livro sobre pele humana ao lado de Congreve para que ele ficasse fora de cena dessa vez. Embora nada parecesse fora do comum ou falho, o Sr. Lin disse que havia um problema, então era um problema muito real. O local exato da troca já havia sido determinado muito antes. Agora, depois de fazer o espião sondar várias vezes, eles encontraram um problema que não podia ser resolvido. Você está me dizendo que não há como rompermos a configuração de limites territoriais naquele local? Sherry franziu a testa.
Congreve realmente se esforçou muito para realmente usar a técnica secreta de druida da família. Assim como as feras selvagens marcavam seu território, um limite territorial era um tipo de técnica de domínio de alto nível. Geralmente, tais técnicas são usadas ao preparar o desenvolvimento de uma nova área e, quando estabelecidas, poderiam defender e impedir que outros a cobiçassem. Esse tipo de limite era difícil de estabelecer, mas ele podia suportar ataques de nível destrutivo e somente alguém com a linhagem do clã familiar poderia atravessá-lo livremente. Davi, que estava encarregado da força militar deles, assentiu desamparadamente. Embora saibamos da força da barreira e tenhamos tentado quebrá-la, essa fronteira parece ter sido estabelecida temporariamente e não é tão forte quanto costuma. No entanto, romper a barreira causaria uma grande perturbação, e nossos movimentos seriam imediatamente expostos. Sherry franziu a testa e mandou seus subordinados saírem do escritório primeiro. Bella baixou a voz preocupada. Congreve fez isso para fazer você ir pessoalmente e provavelmente tem uma emboscada esperando para te matar. Se o livro da pele humana foi realmente uma armação, então isso seria uma armadilha. Com uma fronteira territorial tão grande ali, qualquer um poderia dizer que era uma conspiração. Sherry balançou a cabeça. Congreve está perturbado. Ele está simplesmente apostando tudo, queimando todos os seus caminhos de retirada em desespero. Ele deve ter visto que já estava na beira de um penhasco dessa vez. Este é um uso tão flagrante e ilegal da técnica secreta da família Chapman, e qualquer um seria capaz de ver isso. Uma vez que a igreja do domo for exposta, nosso clã familiar será implicado. Aqueles velhos chatos definitivamente cortarão todos os laços e o expulsarão, fazendo-o carregar a responsabilidade sozinho. Naquela época, ele nem mesmo terá seu último refúgio. Mas se a igreja do domo sair vitoriosa, ele poderá usar a reputação da família Chapman e se aliar à igreja e construir conexões. Com tudo em suas mãos, ele teria vencido. Sherry zombou enquanto continuava. Ele está apostando que eu não ousaria entrar junto e que nossas investigações iriam fracassar neste lugar. No entanto, ele não é o único com natureza de jogador como comerciante. Cada um de nós em Chapman é um jogador de corpo e alma. Congreve era nominalmente o irmão mais novo de Sherry, mas ele já tinha 47 anos. Ele não tinha uma gota de sangue élfico nele, nem havia alcançado um nível transcendente que estenderia sua vida útil. Como um humano de 47 anos, ele era um homem de meia idade, alto, de nariz largo, com um ar de autoridade considerável. Com o olhar congelado, Congreve perguntou: o acordo está fechado? Tudo foi arranjado no local de sempre. Ainda estamos no processo de arranjos com o Bloodfeast. A Shorshoft Dome encomendou um grande número de materiais desta vez, cerca de 3 vezes o habitual, respondeu o subordinado. Eles são realmente muito carregados. Congreve deu uma risadinha. Os outros também precisam estar preparados. A propósito, ouvi dizer que Bloodfeast tem um novo membro. Sim, respondeu o subordinado. Um mago negro com um cachorro. Cachorro? É uma invocação? Sim. Qual é o nível? Classificação Pandemônio. Congreve perdeu o interesse e mudou de assunto. Sherry ainda está procurando por pistas sobre a transação. Ela já encontrou, foi a resposta do subordinado. Eu a enterrarei ali mesmo se ela ousar vir desta vez, proferiu Congreve com um toque de malevolência nos olhos. Noite de Mongols capítulo 190. Confiança absoluta. A confiança absoluta de Congreve não era sem razão. Embora Sherry tivesse acumulado status e poder suficientes na Câmara de Comércio de Ash em apenas 3 anos para superar as muitas conquistas de Congreve, ele estava confiante de que o determinaria destino desse miserável bastardo desta vez. Status. Poder. Eu farei você jogar tudo fora. Você terá que confiar em sua linhagem para descobrir onde a troca é realizada. Ah, você é apenas um passarinho arrogante que superestima sua própria habilidade, mas ainda é incapaz de completar seu objetivo sem a ajuda de sua família que o despreza. Zombou Congreve. Ele sempre soube que havia pessoas na família Chapman com claro desdém por Sherry, e ela também detestava esses membros do clã astutos e traiçoeiros. Ela sempre teve uma clara aversão à linhagem, chegando ao ponto de rejeitar as habilidades e técnicas dos druidas. Coincidentemente, essa também era a vantagem de Congreve contra Sherry. Além disso, esse passarinho irritante estava completamente alheio às suas transgressões iminentes.
Você acha que é só a Igreja do Domo? Não, não, não. São as 12 classificações de pandemônio do Bloodfast. Aquele de nível destrutivo do caminho da espada flamejante e seus 10 subordinados de nível pandemônio. Um nível destrutivo e 22 níveis pandemônio. Sherry, ó Sherry, você está presa entre a cruz e a espada. Ah! Congreve soltou uma risada incontrolável após imaginar a expressão normalmente severa de Sherry se transformando em uma de terror indescritível. Ele queria atiçar o desejo desmedido de Sherry de vencer, aquele coração selvagem e orgulhoso demais para admitir a derrota. Então, os olhos de Congreve brilharam de excitação, e ele esfregou lentamente as palmas das mãos. Eu pessoalmente irei esmagá-lo e destruí-lo. Congreve fechou os olhos, sentou-se casualmente e começou a imaginar como aniquilaria Sherry e recuperaria seu status legítimo. Ele então capturava aqueles que o haviam traído para ajudar Sherry, esfolava-os e julgava-os em água salgada. Quando ele ganhasse a posição de chefe do clã com o apoio do caminho da espada flamejante, ele unificaria a Câmara de Comércio de Ash como um todo. O auge das realizações de sua vida estava ao seu alcance. Mas Congreve abriu os olhos abruptamente e franziu a testa enquanto um fio de dúvida se insinuava em sua mente. Por que não houve notícias do Blood Curse Lord? Ele não disse que só precisava negociar com um certo grande ser e lidar com o dono da livraria. Ele não deveria voltar em um dia se tudo corresse bem. Desde que Congreve soube do caminho da espada flamejante foi introduzido, o representante que se comunicava e dava ordens a ele tinha o título de Maldição de Sangue. As duas partes se comunicariam através do livro de pele humana. O Blood Curse Lord às vezes até enviaria subordinados diretos para fazer contato com Congreve, mas Congreve ainda não havia conhecido o Blood Curse Lord pessoalmente. Antes de qualquer transação com a Igreja do Domo, Congreve sempre forneceu um local seguro para as reuniões da Festa do Sangue. Congreve naturalmente não sabia que Bloodfast foi originalmente estabelecido pelo Blood Curse Mage Zuikaku. E isso foi de acordo com a ordem do superior de Zuikaku para selecionar os candidatos qualificados para o desenvolvimento. Mais tarde, Congreve percebeu que, já que ele estava fornecendo locais seguros para as trocas do banquete de sangue, por que não poderia fazer o mesmo para outros clientes? Se isso desse certo, como intermediário para transações não autorizadas, as comissões que ele ganharia seriam significativas. Congreve sempre foi oprimido por Sherry no campo do comércio. Com a maioria do suprimento e logística da Chapmans dominados por Sherry, os retornos comerciais de Congreve tiveram um declínio acentuado, o que foi tão ruim que ele mal conseguia manter a folha de pagamento de seus subordinados. Com tantos pensamentos nefastos tomando conta dele, ele mal conseguia conter sua ganância. Congreve então começou a gerenciar secretamente transações para clientes, lidando com itens ilegais, perigosos e não autorizados. Houve também alguns casos incomuns, como o de um mago branco chamado Ironwood, contratado pela família G, que vendia o método de quebrar seu cela de lealdade. Apesar do preço altíssimo, não faltaram compradores dispostos, e isso ajudou Congreve a fazer uma grande fortuna. No entanto, Congreve ainda lamentava a tolice do mago branco. Ele comparou a decisão de Iowa matar sua própria galinha dos ovos de ouro. Ele não conseguia entender se aquele mago branco estava muito contente com sua vida atual ou simplesmente não tinha pensamento coerente. Recentemente, Congreve soube que Iowa havia sido descoberto e executado no local, sem surpresa. Isso dificilmente era algo com que Congreve deveria se preocupar. Ele não havia revelado sua verdadeira identidade ao realizar tais transações, nem havia deixado rastros. Entretanto, a Câmara de Comércio de Ash se tornou alvo de ira da Holy Resource Development, e uma guerra comercial sem derramamento de sangue estava fadada a acontecer. Mas isso não é problema. Assim que eu obtiver apoio do Path of the Flaming Sword, serei capaz de virar a maré e liderar a Chamber of Commerce ao triunfo. Congreve pensou consigo mesmo. O caminho da espada flamejante, uma organização misteriosa e poderosa, serviria como seu pilar. Quanto à sua meia-irmã bastarda que havia obtido algum tipo de poder cativante na livraria, Congreve deixaria entender o significado do verdadeiro sofrimento em breve. Desta vez, ele estava envolvido com a Igreja do Domo em uma operação de grande escala e, portanto, o caminho da espada flamejante lhe enviou ajuda para apoiá-lo. O destino de Sherry agora estava selado. Congreve zombou de si mesmo e se levantou. Então,
Ele gritou ordens, instruindo seus subordinados que essa transação era de suma importância e que ele estaria pessoalmente presente para hospedá-la. Claro, ele estava lá principalmente para saborear a expressão de desespero absoluto no rosto de Sherry. A atual convocação do banquete de sangue foi organizada por um membro com o codinome Soaring Wyvern, com a agenda de induzir um novo recruta e familiarizá-lo com os outros membros. O local do encontro foi na 336 TH Avenue, dentro de uma sala escondida dentro de um bar de propriedade de um ser transcendente. O nome real de Soaring Wyvern era Dunlop Gal, um mago negro de nível pandemônio especializado em magia criacionista. Ele era um especialista em criar monstros de retalhos e participou de muitas reuniões do Bloodfeast ao longo dos anos. Ele havia introduzido muitos novos recrutas e se tornado uma figura bastante respeitável e proeminente dentro do Bloodfeast. Nessa ocasião, ele estaria introduzindo um mago negro recém-recrutado, recomendado por outro membro, no banquete de sangue. É graças a Sicardo não poder comparecer que você tem a sorte de me ter como seu indutor hoje. Os participantes aqui são todos de alto escalão do pandemônio, e não algo com que um novo escalão do pandemônio possa esperar se comparar. Tenha cuidado com sua atitude e é melhor engolir um pouco do seu orgulho durante sua primeira negociação aqui para cair nas graças deles. Não irrite os outros ou você acabará sofrendo. Soaring Wyvern deu sua palestra habitual, enquanto inclinava a cabeça para o mago negro que o seguia. Entendeu, Black Snake? Black Snake era o codinome dado pelo novo recruta. Aqueles que se juntaram ao Bloodfeast foram obrigados a usar máscaras para manter o anonimato e se referir uns aos outros apenas pelos seus codinomes. O novo recruta estava vestido com uma túnica preta e tinha uma máscara de ferro presa ao capuz, revelando pupilas brilhantes semelhantes às de uma cobra. Com uma voz um pouco rouca, Black Snake respondeu humildemente, entendido. O grande cão com pelos brancos como a neve ao lado de seus pés de repente soltou um latido alto. Então colocou a língua para fora e ofegou com uma expressão um tanto indiferente e especialmente inocente. Soaring Dragon assentiu satisfeito, mas de repente soltou um suspiro. Você tem sangue de homem-cobra? Eu posso ver isso. A julgar pelo seu traje, você está tentando imitar o homem sem rosto de escamas negras, certo? Somos uma novela hospedada. Encontre-nos no Google. Black Snake parou seu passo e olhou para Soaring Wyvern. Soaring Wyvern lançou um olhar de aprovação tácita para Black Snake e riu sem jeito enquanto esfregava as mãos em constrangimento. Na verdade, Wild é meu ídolo também. Noite de Mongols capítulo 191. Meu ídolo, Wild o mago negro Dunlop Gal, codinome Soaring Wyvern, por tradição, era um mago desonesto. Também o tipo mais desprezado pelos mágicos ortodoxos que acreditavam na transmissão de habilidades. Ele não foi ensinado por nenhum professor, nem seus poderes foram herdados. Todas as habilidades que ele havia aprendido até agora eram coisas que ele havia juntado ou aprendido secretamente. Algumas ele até havia arrancado de outros por meio do uso de magias de roubo de memória. Havia até algumas que ele mesmo criou ao fundir certas magias de línguas especiais. Em outras palavras, ele era um mágico independente que não tinha nenhuma filiação. Em essência, ele era exatamente como as criações nas quais se destacava, um monstro de retalhos. Mas, por outro lado, ele foi capaz de superar aqueles mágicos de estilo acadêmico e se tornou um poderoso mágico de nível Pandemonium, mesmo sendo autodidata. Sem dúvida, ele possuía talento, sorte e esforço. Talvez com um professor decente, suas conquistas superariam em muito o que ele tinha atualmente. Mas isso pode ter sufocado sua natureza selvagem e desenfreada, o que pode ter resultado em ele ser como os mágicos comuns indefinidos de estilo acadêmico. Mas, na realidade, quando Gal ainda era apenas um mago de nível anormal, não faltavam magos de nível superior que se aproximavam dele dispostos a fazer do talentoso mago desonesto seu discípulo. Este romance é sublinhado por Ostenovel. No entanto, os magos desonestos desprezavam aqueles feitiços que podiam ser aprendidos diretamente de um professor ou de uma academia de magia. Eles pensavam neles como não práticos e apenas para exibição, assim como flores em um conservatório. Esses magos desonestos desdenhavam até mesmo estar com esses magos de estilo acadêmico. Gal, que já havia conseguido entrar no banquete de sangue, não sentia que poderia aprender muito com essas pessoas.
Suas habilidades heterogêneas evoluíram há muito tempo para um sistema feito por ele mesmo, formando um conjunto único de teorias e métodos de luta. Portanto, ele estava muito claro que mudar isso seria perder sua maior vantagem. Gao costumava dizer, uma das coisas favoritas que eu, o Wyvern voador, gosto de dizer é não para essas pessoas presunçosas. Então, ele seria perseguido e caçado por aqueles magos veteranos de alto escalão e furiosos. Claro, depois que ele conseguiu gradualmente avançar e atingir o nível pandemônio por meio de transações cumulativas no banquete de sangue, os magos de nível pandemônio que o estavam caçando foram derrotados por ele em sucessão. No final, basicamente não havia ninguém que pudesse ser seu professor. Quase ninguém. Um dos fundadores originais do banquete de sangue, um mago negro de nível destrutivo chamado Zuikaku, tentou recrutar Gao para seu próprio corpo de magos e chegou ao ponto de revelar sua própria identidade. Gao ainda recusou, mas dessa vez de uma forma mais eufemística. Afinal, ele realmente não conseguiria derrotar um de nível destrutivo. Felizmente, Zuikaku tinha um corpo inteiro e não faltavam mágicos. Gostar desse pequeno rank Pandemonium foi apenas um capricho. Não havia necessidade de Zuikaku se rebaixar só para forçar as coisas a acontecerem. Então o assunto terminou com um encerramento apropriado. Gao também se sentiu mal, mas não se arrependeu. Isso porque ele tinha seus próprios objetivos e sonhos desde que se tornou um mago negro e tinha certeza da direção e do tipo de magia que queria seguir. No geral, tudo se resumiu a uma frase: Wilde, para sempre o maior. Posso dizer à primeira vista que você está imitando Wilde. Embora eu não o tenha visto com meus próprios olhos, estou muito familiarizado com a maneira como ele se veste. Embora a máscara de Soaring Wyvern escondesse as caretas que ele fazia, sua excitação ainda era óbvia. Era fácil imaginar como ele havia reprimido sua excitação de conhecer outro fã enquanto repassava advertências rotineiras e explicações de regras com falsa solenidade. Como um mago desonesto que lutava para sobreviver no fundo da sociedade o tempo todo, Soaring Wyvern não emitia a elegância fria que a sociedade presumia que os magos tinham. Tendo sobrevivido nos níveis mais baixos da sociedade, onde as condições eram duras, sem ninguém em quem confiar para obter apoio, Gao teve que usar todos os tipos de meios para sobreviver. Portanto, ele se tornou um falastrão, que conseguia falar com qualquer um e com todos. Se não fosse por esse fato, ele não teria se tornado um intermediário para todos os tipos de conexões. Este manto preto, clássico. Um mago negro ortodoxo deve sempre usar uma túnica preta, e o totem de espinhos e a faca de sacrifício são uma combinação perfeita com ele. Como discípulo do imperador negro Augustus, Wilde é um verdadeiro mago negro ortodoxo. Ele é o cara. Aqueles magos chamados de estilo acadêmico não têm chance. Eles são simplesmente um grupo de retardados sem cérebro. Soaring Wyvern exclamou enquanto examinava a bainha do manto preto do recém-chegado. Ele havia esquecido completamente seu desdém cínico por todos os mágicos ortodoxos e nem se preocupou em esconder seus próprios padrões duplos. Você está usando um terno por baixo, não é? Você realmente capturou a essência. Esses detalhes são tão semelhantes ao original. Wilde é um velho cavaleiro tão elegante, e os assassinatos são como uma cerimônia para ele. Ele nunca perde seu estilo, independentemente de quando e onde. Soaring Wyvern continuou com saudade. Ouvi dizer que ele nunca perdeu a mínima compostura, mesmo quando estava lutando contra Giuseppe. Ele é realmente muito forte. E essa máscara é realmente icônica. Lembro que Wilde ganhou seu apelido por causa disso. Diz a lenda que durante seus primeiros anos, quando ele ainda era de nível pandemônio, ele tinha um rancor com um inimigo de nível destrutivo. Embora ele tenha conseguido escapar de ser morto, seu rosto inteiro estava desfigurado e, para cobri-lo, ele usava uma máscara. Mais tarde, ele se vingou, mas nunca mais o tirou para se lembrar desse ódio. Soaring Wyvern comentou alegremente sobre o cosplay do novato Wilde e também contou cuidadosamente a história de vida do homem sem rosto de escamas negras como se fosse um conto sagrado passado de geração em geração. Com um olhar estranho nos olhos, a cobra negra ficou parada no lugar, deixando o homem fazer um comentário sobre ele. Ele tinha vindo aqui quase sem disfarce. Claro, também era porque Wilde tinha morrido nas mãos de Giuseppe 2 anos antes, de acordo com a maioria das pessoas. Assim, ele tinha vindo com toda a arrogância e pompa que ninguém esperaria que ele fosse o cara de verdade. Na verdade,
Depois de conter sua aura, a maioria das pessoas que ele conheceu presumiu que ele era um impostor ou um fã de Wilde. Mas ele não esperava encontrar um fã de verdade. Além disso, você tem sangue de homem-cobra. Essa é uma vantagem natural. Soaring Wyvern elogiou com um toque de inveja. Então acrescentou, mas, seu cachorro parece deslocado. Ele estraga completamente a vibe. Sublinhado apoie-nos no H mais T novel sublinhado rosnar. O grande cão de pelo branco imediatamente soltou um rosnado baixo, junto com um olhar ligeiramente hostil. Você é quem está fora do lugar. Você é quem estraga a vibe. O coração de Soaring Wyvern palpitou. Por um momento, ele sentiu como se algo aterrorizante tivesse posto os olhos nele, mas a sensação desapareceu logo. Suas pálpebras tremeram e ele aumentou sua vigilância quando viu o grande cão branco retomar sua postura fofa. Este recém-chegado não é tão simples quanto parece. Na superfície, porém, ele riu e fez um sinal de positivo. Mas esse cachorro parece extraordinário e tem grande potencial. Ah! Black Snack acariciou a cabeça do cachorro e disse indiferentemente, o nome dele é Grady. Vendo que o novato não parecia aberto a falar sobre o seu ídolo, Wilde, Soaring Wyvern atribuiu isso ao novo recruta a ter uma personalidade introvertida. Ele provavelmente estava envergonhado de ser visto neste cosplay e provavelmente não queria ser exposto em público. Soaring Wyvern demonstrou sua compreensão. Ele tossiu, então apontou para a porta na frente, retomando seu tom formal. Bem, este será o local onde o atual banquete de sangue será realizado. Eu o apresentarei aos outros em breve. Cobra Negra assentiu. Ele já havia percebido os 10 ranks de pandemônio atrás da porta. Mas além disso, havia 10 classificações Pandemonium adicionais e também uma classificação destrutiva. Ah, um velho conhecido. Ele sorriu. Noite de Mongols capítulo 192. Deixe-me apresentar a todos vocês nosso Senhor e Salvador. Sherry se espremeu pela pista de dança lotada enquanto se dirigia para o segundo andar do bar. Embora seus movimentos fossem bastante chamativos e o traje único em seu corpo pequeno a tornasse ainda mais proeminente nessa agitada vida noturna, ninguém olhou para ela ou sequer prestou a mínima atenção a ela. Selo Coração Encantado evoluiu para Alteração Coração Encantado. Selo do Coração Encantado era meramente a técnica encontrada no primeiro capítulo do livro emprestado pelo Sr. Lin. Era uma habilidade que fazia com que os afetados demonstrassem uma afeição positiva pelo usuário. Através de anos de aperfeiçoamento, Sherry já havia alcançado o auge dessa técnica. Essa habilidade dela poderia afetar aqueles de classificação Pandemonium agora, mas pode-se dizer que já está forçando os limites da técnica. Sherry teria que reutilizar ocasionalmente essa habilidade sozinha no alvo, além de conversar constantemente com o nível Pandemonium antes que a técnica fizesse efeito. Ela nunca havia tentado essa técnica em seres de nível destrutivo, ou melhor, ela estava com muito medo de tentar por medo das consequências cataclísmicas caso fosse descoberta. Garantir o cargo de chefe adjunto da filial foi o resultado final do selo Coração Encantado. Agora ela só podia contar consigo mesma para progredir na hierarquia. Até agora, Sherry já havia compreendido o básico do estágio secundário de alteração do Coração Encantado. Desta vez, ela não mais precisou usar anotações verbais para invocar uma impressão favorável nos outros. Ela agora podia lançar a habilidade em si mesma para irradiar seus efeitos e estabelecer um limite espiritual, o que fazia com que os outros a vissem com uma impressão de sua escolha. Essa impressão afetava a consciência e a percepção daqueles sob o efeito da técnica. Os efeitos dessa impressão seriam mais fortes quanto maior o nível de alteração do Coração Encantado. Era exatamente isso que Sherry estava fazendo agora, criando uma impressão de inexistência que fazia com que os outros não reconhecessem que ela estava presente. Este romance é sublinhado sublinhado por Novel. Às vezes, eu realmente me pergunto quão forte o Sr. Lin é. Sherry refletiu consigo mesma. A habilidade de alterar a percepção dos outros estava quase se tornando uma lei em si mesma, algo que alguém de nível destrutivo talvez nem conseguisse alcançar, e era algo reservado apenas àqueles de nível supremo. No entanto, para o Sr. Lin, essa habilidade era apenas um livro entre inúmeros outros em sua coleção que ela poderia distribuir casualmente. Com greve, você trouxe isso para si mesmo. Sherry parou no meio do caminho e respirou fundo enquanto olhava para a porta da sala privada.
Ela sabia com certeza que uma emboscada além da sua imaginação estava armada dentro do compartimento. Congreve seria um grande idiota se não aproveitasse essa oportunidade para capturá-la. Não há tempo a perder. Os efeitos de Enchanter e Arte Alteration não duraram muito. Ela teve que registrar qualquer evidência disponível, destruir o bem da troca e escapar, tudo nessa pequena janela de tempo. Você está errado sobre uma coisa. Soaring Wyvern ouviu Black Snake falar atrás dele. Wilde não teve sucesso em seu caminho de vingança. Na verdade, o transgressor que desfigurou seu rosto desapareceu para um local onde nem mesmo o próprio Wilde foi capaz de encontrar e se escondeu lá por várias décadas. Soaring Wyvern ficou momentaneamente atordoado. Ele pode ter agido de forma indiferente e sem vontade de continuar a conversa, mas, no fundo, ele estava lutando para conter a vontade de argumentar de volta. Infelizmente, agora não era o momento para um debate intenso sobre seu interesse comum, Wilde. Pode haver de fato outras interpretações disso, mas provavelmente apenas aqueles que o viram pessoalmente saberiam o que exatamente aconteceu, disse Soaring Wyvern com um suspiro. Mesmo assim, Wilde ainda não foi encontrado. Giuseppe já colocou uma recompensa por 2 anos e até aumentou várias vezes, mas Wilde continua desaparecido. Talvez ele já tenha partido há muito tempo, Black Snake disse suavemente. Impossível. Quem você acha que Wilde é? Se nem Giuseppe acredita que ele está morto, como nós, fãs, podemos ficar tristes com seu destino. Soaring Wyvern exclamou com desdém. Quanto mais ele falava, mais agitado ficava. No entanto, quando ele se lembrou da situação em questão, ele acenou com a mão e se acalmou. Não se preocupe, vamos continuar essa conversa quando essa festa de sangue acabar. Soaring Wyvern não esperava que esse recruta recluso respondesse. No entanto, ele nunca imaginou que Black Snake lançaria diretamente um olhar escrutinador para ele e continuaria a dar um breve aceno de cabeça. De fato, podemos realmente continuar nossa conversa quando isso acabar. Soaring Wyvern sentiu-se satisfeito por poder aquecer o coração frio de um sujeito com seu entusiasmo enquanto abria a grande porta da sala secreta. Lá dentro, 10 outros participantes de nível Pandemônio já estavam esperando. Uma toalha de mesa carmesim com bordas douradas estava estendida sobre uma mesa grande, fazendo parecer que a mesa inteira estava manchada de sangue. Pratos requintados e tentadores cobriam a mesa com uma dúzia de cálices dourados colocados diante de cada assento. O ritual estava a todo vapor. Os 10 participantes presentes viraram seus rostos mascarados de forma única em direção à porta. Ótimo. Parece que todo mundo está aqui. Soaring Wyvern conduziu o novo recruta para dentro e prontamente falou, por favor, permita-me fazer uma apresentação. Este é o mais novo membro do Bloodfast, codinome Black Snake. Espero que todos vocês possam se dar bem sem problemas em seus empreendimentos futuros. Além disso, temos outra missão a cumprir hoje. Ele caminhou até a cabeceira da mesa e anunciou, acredito que cada um de vocês sentiu o fato de que esta sala se conecta a uma sala adjacente e que há pelo menos 10 ranks de pandemônio. Fiquem tranquilos, eles não são nossos inimigos, mas sim nossos aliados. Aliados? Um dos 10 perguntou. Há uma missão desta vez? Soaring Wyvern assentiu. Mais uma vez, acredito que todos estão bem cientes de que o Bloodfast sempre foi sediado em locais seguros e protegidos pela Câmara de Comércio de Ash. Desta vez, assumimos uma tarefa menor deles que não requer muito esforço. Claro, por favor, acredite em mim que não seremos a principal força envolvida nesta operação, os que estão na sala ao lado são. O que precisamos fazer? E quanto à remuneração? Nem pense que eu vou levantar um dedo se não for devidamente compensado. Não somos um trabalho escravo que pode ser usado como os outros quiserem. O mesmo membro ridicularizou enquanto se recostava na cadeira. Soaring Wyvern obedientemente continuou seu briefing. Se algo acontecer depois, somos obrigados apenas a proteger e selar o perímetro e garantir que ninguém saia. No entanto, acredito que a possibilidade de isso acontecer é quase nula. Quanto à compensação, independentemente do resultado da missão, cada um de vocês terá direito a qualquer item de classificação Pandemônio 1 da Câmara de Comércio de Ash. Se a missão for bem sucedida, um cartão de desconto de 50% válido por meio ano será emitido para todos vocês adicionalmente. O que você acha? Os presentes neste Bloodfest trocaram olhares e assentiram em sinfonia.
Todos eles estavam completamente apaziguados pelos potenciais retornos desta missão. O membro se inclinando em sua cadeira falou mais uma vez. Certo, como de costume, o novato começará com a troca. Qual é o seu item? Ele olhou para o novato, então olhou para o grande cão branco ao lado dele. Não seria esse cão de estimação, certo? Admito, é bem fofo, mas não acho que tenha muito valor. Houve uma mudança sutil no clima da sala. Cobra Negra caminhou para frente, tirou um livro de dentro de suas vestes e o levantou bem alto. Isso imediatamente chamou a atenção de todos. Impressas claramente na capa do livro estavam as 6 palavras: Corpse Devouring Sect, Rites e Cerimonies. Com fanatismo extasiado, Black Snack declarou: Deixe-me apresentar a todos vocês o grande propagador do Evangelho da Carne e do Sangue, o primeiro escriba da seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônias. Aquele que é o mais poderoso, o mais forte e o mais gracioso. Nosso glorioso Senhor e Salvador, dono de livraria, Senhor Lin. Seu manto se abriu com seu movimento vigoroso, revelando seu rosto mascarado e cabelos brancos como a neve, bem como os olhos verdes gelados e ácidos que perfuravam a sala com seu olhar serpentino. W. Wilde. Todos na sala ficaram espantados ao apontar para ele e ficaram sem palavras. Soaringo Inverno soltou uma gargalhada enquanto tentava apaziguar os outros. Ele apenas parece o personagem. Como ele poderia? Antes que ele pudesse terminar, uma imensa pressão de uma aura de classificação destrutiva interrompeu. Ele ficou imediatamente estupefato e só conseguiu dar um olhar marejado para o recruta com o codinome Black Snack. Brincando com sua faca de sacrifício, Wilde deu um sorriso gracioso, seguido de uma reverência cortês. Ouçam, ouçam. Que a troca comece. Troquem suas crenças. Ou suas vidas. O grande cão branco ao lado dele abriu sua boca escancarada, tão larga que se estendia até a ponta da mandíbula, e continuou passando por suas orelhas e até mesmo seu corpo. Era como se estivesse trocando de pele. Suas entranhas eram uma bagunça carnuda, com tentáculos curtos se contorcendo e fileiras de dentes afiados como navalhas. Glutão. A massa contorcida de carne e sangue começou a se expandir e esticar a uma velocidade alarmante. Bam! A longa mesa do banquete foi quebrada. Colidir. Estamos hospedados em Novares. Encontre-nos no Google. O som de quebra encheu a sala enquanto tudo da mesa caía no chão. Os 10 Pandemonium Ranks estavam todos lutando por suas vidas, alguns deles tão petrificados do medo que quase se tornaram um com as paredes. Eventualmente, o cão branco se tornou o maior ocupante da sala. Sua cabeça, parecida com o crânio de um lobo, estava firmemente envolta em pele coberta de furúnculos e sarcoma. Pelos esfarrapados e rasgados enrolavam-se frouxamente em seu corpo, o que parecia uma espinha semelhante a lâminas pressionadas contra o teto. Inúmeros membros presos ao seu corpo se contraíam erraticamente enquanto enormes globos oculares esbugalhados observavam avidamente os participantes do banquete de sangue. Não, não, não. Um membro do Pandemonium Rank estava tão assustado que sua cabeça balançou violentamente em descrença, fazendo sua máscara cair. Suas pernas tremiam incontrolavelmente enquanto suas calças ficavam molhadas com o cheiro de amônia. Ele tinha se molhado de medo. Não está disposto a fazer isso. A expressão de Wilde ficou fria. Em resposta, um dos membros de Grade perfurou o maxilar inferior do membro do nível Pandemônio e saiu pelo crânio, levantando seu corpo sem vida no ar. Antes mesmo que ele tivesse a chance de explicar, seus 2 olhos já tinham saltado das órbitas e ele morreu. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.